Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História. Esta será a nossa primeira aulinha da primeira quinzena, tá bom? Iremos falar um pouquinho hoje sobre a imigração no Brasil. Bom, o termo imigrante, embora diga respeito ao indivíduo que deixa seu país de origem para viver em outro, raramente é empregado para se referir às pessoas que vivem ao Brasil antes de 1822. Na condição de colônia, tecnicamente, o Brasil recebia colonos, expedicionários ou então escravizados, que eram vítimas de migrações forçadas. Então, se liga aí, peguem o seu livro e vamos acompanhar nossa aulinha de hoje, tá bom? Bom, imigrações no Brasil. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o texto do livro, da página 102 até a página 115, tá bom? Muitos deslocamentos de população aconteceram pelo mundo ao longo da história por diversas razões, como necessidade econômica, guerras ou problemas políticos. A história do Brasil também é marcada pelo intenso fluxo de pessoas de diferentes partes do planeta. Como vocês podem ver, aqui essa imagem, né? A chegada de vários imigrantes, tá bom? E durante o período colonial, quando o Brasil esteve sob o domínio de Portugal entre os séculos XVI e XIX, a presença de portugueses na colônia era bem expressiva. Além deles, franceses, holandeses e europeus de diferentes nacionalidades, ligados especialmente ao comércio, também se estabeleceram aqui no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 5 milhões de pessoas do continente africano, provenientes principalmente de Angola, Moçambique, Golfo de Benin, que é o sudoeste da atual Nigéria, e Costa do Marfim, foram escravizadas e trazidas ao Brasil. Bom, então vamos ver um pouquinho agora sobre a imigração a partir do século XIX. Bom, em 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal e, em certa medida, isso favoreceu a entrada de pessoas de outras nacionalidades no país, pois, afinal, a metrópole exercia um grande controle sobre o território colonial. Como vocês podem ver aqui, alguns imigrantes, certo, chegando de outros países para desembarcar no Brasil. Então, com a campanha pela libertação dos escravos e o declínio do sistema escravista a partir do final do século XIX, novas relações de trabalho foram criadas com o uso de mão de obra livre e assalariada na lavoura. Então, esse trabalho foi desempenhado por imigrantes muito de origem europeia, que chegavam ao Brasil por meio de viagens incentivadas por proprietários de terra e pelo governo da época. Entre os anos de 1870 e 1930, mais de 3 milhões de pessoas de origem diversas, como alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes, vieram para o país, né? Chegaram aqui no país, tá bom? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a imigração e a cultura do café. Então, para aumentar a produção agrícola, sobretudo a do café, passou a ser o principal produto de exportação do país. Em 1830, com a proibição do tráfico de escravos em 1850, o governo brasileiro moveu uma campanha para atrair trabalhadores estrangeiros, tá bom? Observem aqui que dentre os trabalhadores tinham homens, mulheres e crianças trabalhando nessa cultura do café. Entusiasmados com a propaganda imigratória e provindos de locais onde ocorriam sérios conflitos, problemas econômicos e escassez de alimentos, os imigrantes viajaram de terras distantes para o Brasil, atuando no início como trabalhadores rurais. Entretanto, muitos encontraram também uma vida difícil. Nem sempre recebiam corretamente os seus pagamentos ou os lotes de terra prometido.
Os contratos, por vezes, não eram cumpridos e eram submetidos a desgastantes jornadas de trabalho. Vejam só aqui, passavam horas e horas trabalhando na lavoura de café. Então, vamos ver como se deu a travessia para o Brasil. Os imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX e no início do século XX eram atraídos por campanhas imigratórias que prometiam melhores condições de vida do que aquela a qual realmente teriam acesso. Então, as viagens, gente, que eles faziam aqui no porto, essas viagens que ele fazia nesses navios eram cansativas. Muitas vezes os imigrantes tinham que viajar da sua cidade do interior do país até os portos, onde iriam embarcar. E nas primeiras viagens, o governo e os proprietários de terra financiavam as passagens que deveriam ser pagas com o trabalho ao chegar nas lavouras. As condições de viagem eram péssimas e muitas pessoas dividiam um pequeno espaço nos porões dos navios que chegavam submetidos a condições de higiene e de alimentações precárias. Então, vamos agora observar quais são as atividades que vocês têm que realizar. Quais são, aqui na página 113, vocês irão fazer a atividade 1 e a atividade 2, tá? Quais são as principais razões da imigração no Brasil? Quais foram os motivos, né? Razões ou motivos que levaram a imigração para o Brasil, que o Brasil recebeu tantos imigrantes. O 2, você vai observar a imagem que corresponde a um cafezal e vai responder a questãozinha que segue abaixo. Quem são e o que estão fazendo as pessoas retratadas nessa pintura? Como elas são representadas? Então, você vai observar. Será que trata-se de indígenas? Acredito que não, tá? Então, provavelmente sejam trabalhadores em uma lavoura de café, certo? A maioria está colhendo café, né? Algumas pessoas estão secando os grãos, outros estão carregando com um carro de boi e com o produto que é o café. Bom, e a atividade que vocês irão ver na página 15 é a atividade 3, as letrinhas A e B, tá bom? Referente a este cartaz aqui, que você vai observar atentamente no seu livro, que a imagem é mais nítida. E vai observar a legenda também referente a esse cartaz, tá? Você vai ler tudo isso aqui, observar direitinho e responder as letras A e B. Qual é a mensagem da propaganda sobre o Brasil? Então, a propaganda ela está aqui na legenda, tá bom? Você vai observar o que diz a propaganda voltada para esse cartaz aqui, referente ao nosso país. Letra B. A propaganda descreve corretamente o que os imigrantes encontram ao chegar ao Brasil? E por quê? Será se ela retrata, ela descreve direitinho o que foi oferecido e a realidade no qual eles, quando eles chegaram aqui, era a mesma que estava retratada na propaganda? Então, pense um pouquinho, justifique sua resposta e vamos lá, tá bom? Então, um abraço, até a próxima aula.